Doramas, hoje a gente fala de Yasuo Queridin. Amo o trabalho do Seo In-guk. Quer saber como que foi a passagem dele no Brasil e principais curiosidades? Comigo depois da vinheta você vai saber de tudo. É isso mesmo, Doramas, de volta para falar desse ícone incrível Seo In-guk. Sabe que ele é um astro queridíssimo que tem doramas maravilhosos na Netflix, mas a vida dele foi complicada. E o melhor, cheio de superações e volta por cima. Ele nasceu em 87, então é relativamente novo, ainda não chegou nem aos 40. E sim, ele lutou muito, ele venceu e é um astro completo. Atuação, dança, música faz parte da carreira deste icônico ator que veio de uma origem um tanto quanto humilde, pessoal. Olha só, a mãe dele trabalhava coletando materiais recicláveis, isso mesmo. Lá na Coreia, eles não viviam aí em cidade grande, viviam em uma cidade um pouco mais simples, e o pai dele era soldador. E o Astro, por viver nessa condição um pouco mais humilde, já sabia que precisava se destacar na sua vida, e ele era apaixonado por K-pop, olha só, lá na primeira geração. Ele amava um cantor em específico. Kim Jong-un era grande inspiração desse astro doramas que sim, ele bateu o pé e foi até o fim com seu sonho. Seo In-guk, ele assim que saiu do ensino médio, já pensava que precisava se desenvolver, estudar, trabalhar para poder alcançar o seu grande sonho e objetivo, e ele sempre teve um pezinho mais lá na música doramas. Então, ele se mudou sozinho para Seul, mesmo contra a vontade do pai, principalmente, ele bateu no pé, conseguiu se sustentar. Mas no meio desse projeto aí, ele sabia que precisava se defender também. Ele também amava. Seo In-guk era um praticante de artes marciais e decidiu se aprofundar um pouco mais para manter, inclusive, a sua própria segurança nessa ida para Seul. E nesse meio tempo, lá por volta de 2007 para 2009, ele lutou e tentou fazer todo o tipo, não só de lutas e artes marciais, doramas. Ele lutou para fazer uma grande estreia no mundo do K-pop. Entretanto, foi complicado porque ele recebeu não atrás de não, de agência após de agência. Ninguém acreditou a princípio que ele seria um grande sucesso, um destaque, um talento que poderia chamar ainda mais atenção, e isso fez com que ele recebesse inúmeras negativas. Sabe aquele pessoal que manda pra gente assim uma resposta meio atravessada para poder te desclassificar do processo seletivo? Seo In-guk recebeu diversos nãos. Entre eles, o mais perigoso foi o repetido movimento onde eles falavam que o gato precisava emagrecer. Vocês acreditam? Pois é, infelizmente isso desencadeou na saúde dele diversos traumas e ele acabou sofrendo com a bulimia, doramas. Foi triste, ele precisou se tratar, ele perdeu muito peso de 2007, olha, foi um tempo muito curto, 2007 a 2019, ouvindo tantos nãos, ele já começou a ficar um tanto quanto traumatizado, doramas. Mas em 2009, Superstar K, que era um reality show musical para descobrir o próximo talento da Coreia em 2009. Inclusive foi a primeira temporada desse programa. O grande revelado foi justamente ele, Seo In-guk, conquistou o coração de todo mundo com uma voz brilhante. No ano seguinte, ele já lançou o que seria o seu álbum de estreia, doramas. Ele fez muito sucesso, mas sabia que precisava ali continuar batalhando, porque ele sentia um pé para trás, digamos assim, quando falamos de outros canais de televisão onde ele poderia divulgar melhor o seu trabalho. É isso mesmo, por ter vindo de TV fechada, de canal fechado, por esse reality show, muitas pessoas ainda não conheciam, pelo menos o público que ele queria atingir. E foi aí que ele começou a estudar mais e focar no seu sonho que sempre esteve pareado ali, ser alguém, um astro completo de sucesso. E ele se profissionalizou de fato, até mesmo se pós-graduou e fez mestrado em artes cênicas. É isso mesmo, tudo nesse meio tempo, e chegou a grande oportunidade dele de estrear em um dorama de TV aberta. Isso mesmo, e logo na primeira vez ele contracenou com ninguém mais, ninguém menos que a Yona do Girl Generations. É isso mesmo, imagina só, K-pop mais K-pop, tudo bem que foi só a primeira fase do dorama Loves in the Rain, mas foi sucesso, e isso abriu portas para este icônico ator que naquele mesmo ano teve a oportunidade de estrelar o seu primeiro dorama. Ele estreou muito bem na franquia Reply, só que foi o Reply em 1997, um dos principais ali do colégio, mostrando a dificuldade de um adolescente romper e viver o seu grande sonho.
Tudo a ver com ele, né, doramas? Tornou-se um rostinho mais conhecido. Alguns anos depois, ele foi convidado para reviver esse papel em Reply em 1994, também com o mesmo sucesso, mas ele começou a chamar a atenção principalmente pela sua atuação, e as portas dos doramas abriram com tudo para ele, pessoal. Olha só, estreou nos doramas em 2012 e em 2013 veio o dorama das Irmãs Hong, e olha só, ele fez parte do cast oficial de Masters of the Sun, uma história incrível, brilhante, que sim, chamou ainda mais a atenção do público para a atuação dele. O pessoal nem dizia que ele era um novato ali no entretenimento a partir da TV, porque ele conseguia entregar talento, sucesso e expressões somente com o olhar. Realmente, se você é fã do Seo In-guk, sabe que ele consegue entregar e entregar muito nas suas atuações, que variam muito de dorama para dorama. Mas ele queria continuar ali trazendo aquele conforto de viver do K-pop e também da atuação. E ele queria mais, queria expandir ali o seu talento, o seu sucesso por toda a Ásia. E em 2015 ele foi convidado para poder fazer a sua exposição no Japão, lançando o seu novo álbum, conseguindo ainda mais fãs, o mesmo ano em que ele fez uma participação especial como ele mesmo dentro do dorama She Was Pretty. É isso mesmo, doramas. Claro que essa porta já estava escancarada ali e ele conseguia mesclar doramas, K-pop, e foi em 2016, no ano seguinte, que ele fez O Rei das Compras Laos, que inclusive é a sua primeira comédia romântica, um dos melhores doramas de 2016. Imagina só, um cara que é um CEO que vive esbanjando dinheiro aí, ele é de uma família rica, ele é herdeiro, mas um belo dia acontece um problema e ele acaba se perdendo da família, acaba inclusive também perdendo uma memória, mas uma mulher com um coração aquecido vai ajudar esse homem e os dois começam ali a ter laços de amor. Quando ele recobra a memória ou quando ele tem flashes disso, acontece que ele vai fazer de tudo e comprar os céus e a terra praticamente para essa mulher. Dorama que promete muito pra gente. Se você ainda não assistiu, tá justamente com dublagem lá na Max para que você possa conferir, dorama. Mas falando ainda da saúde dele, vocês sabem que ele teve que vencer bulimia e outros tipos de transtorno. Ele lutou muito para poder entregar talento, sucesso e viver da sua própria arte, mas chegou um momento em que obrigatoriamente todo homem coreano tem que se alistar no exército, e foi lá para 2016 que ele já estava com esse pensamento de simplesmente se alistar em silêncio e assim que acabar o período voltar com tudo, entregando o dorama, entregando o álbum, entregando o melhor dele. Só que ele vinha de sequências aí de uma saúde mais fragilizada, de um batidão, e ele acabou sendo dispensado por uma fratura ali no tornozelo, que acabou incapacitando ele de prestar o serviço. Ou seja, ele teve essa dispensa de fato. Muitas pessoas estavam até falando que ele ainda estava muito magro, falando que ele tinha feito um monte de cirurgia por aí, mas vocês sabem, né, Dora? Mas com o tempo a beleza vai se lapidando, e no caso dele naquela época, então os procedimentos eram mínimos, não era uma coisa estrondosa, mudou o nariz, mudou o corpo, não. Claro, cirurgia da pálpebra, que todo mundo sabe, na Coreia é uma febre para muitos artistas. Inclusive, aqui no canal a gente conta muito sobre esse detalhe, essas transformações dos artistas, que você pode conferir aqui no canal também. Ele levou um tempo para poder trazer a sua saúde na melhor forma, inclusive ele mudou muito, parecia até alguém ali no meio fitness. E em 2021 veio um dos seus maiores papéis, inclusive esse dorama chegou um pouquinho atrasado na Netflix Brasil, mas ele protagonizando o Coisa Ruim, que vai acabar aí batendo de frente com uma mulher que não aguentava mais viver, acabou se envolvendo romanticamente com ela, personagem da Park Bo-young, que claro, gerou muitos burburinhos de namoro, mas ele entregou tudo nesse dorama que está assim dublado, e vocês também podem conferir aqui no canal a resenha dele, caso queira dar uma chance. A partir daí, só dorama diferentão desse astro. No ano seguinte, ele entregou um dorama incrível. Também está na Netflix Café Minadang, onde ele vive nada mais nada menos que um tratante. Usa do seu pseudodom aí de ter umas espécies de revelações, premonições para poder tirar dinheiro de pessoas. Mas do outro lado dessa história nós temos uma investigadora, uma policial barra pesada, isso mesmo, Seo Yeon, maravilhosa, icônica, vai viver e chamar esse astro, então, muito popular pelo seu dom na Coreia, para ajudá-la em casos. Sabem que é muita confusão, né, doramas? Então, esse dorama tá aí, incrível, dublado, completinho na Netflix, para poder ser assistido por vocês.
E ainda depois, em 2023, 2024, veio o dorama que marcou uma de suas melhores atuações. É isso mesmo, o Jogo da Morte foi dividido em duas partes, tá inclusive disponível dublado na Prime Video e conta pra gente como ele foi um homem que teve muitos insucessos em conseguir um emprego e ele decidiu acabar com a sua vida de uma vez por todas. É isso mesmo, sempre tocando em temas mais sensíveis. Entretanto, ele teve um encontro com a coisa ruim, dessa vez vivida pela Park Seo-dam, que mostrou para ele que ele seria penalizado, teria que viver diversas vidas, perdendo justamente a capacidade de viver, porque nesse primeiro momento que ele queria desistir de tudo, ele seria penalizado por abrir mão da vida. Tantas pessoas querem viver e ele queria abrir mão por não conseguir um emprego. É uma história pesada, sim, doramas, mas é um doramão incrível que também está disponível para você poder assistir. E no começo do ano teve todo aquele burburinho a respeito de Seo In-guk começar uma grande tour internacional, mas fomos premiados. A América do Sul, especificamente o nosso Brasil, recebeu ele no último final de semana de agosto, onde ele entregou muito sucesso, atuação, inclusive esse astro mostrou porque é tão querido. Os ingressos ficaram esgotados, doramas, e mesmo com aquele burburinho de um evento grandioso no Brasil, ele conseguiu marcar o seu nome e a gente já quer que ele volte mais vezes. Inclusive, né, doramas, tem tantos estados aí cheios de dorameiros que podem receber este icônico ator e tantos outros como Maranhão, Minas aqui mesmo. Pois é, estamos de olho e fica o alerta para todas as outras gravadoras, agências aí dos grandes astros, porque nós queremos mais deles sim. E o Seo In-guk, como nós estamos contando nesse vídeo, apesar de ser um astro tão badalado, tão ocupado, já está analisando aí seus próximos trabalhos, recebeu mais do que 3 propostas para viver aí doramas diferentões com ação e suspense, romance, mas uma coisa em comum, estão dizendo por aí que ele vai viver novamente um homem que perde suas memórias, lá igual o príncipe das compras, Lewis. A gente fica de olho e se chegar novidades a respeito desse astro, vamos contar em primeira mão aqui para vocês. Muito obrigado e em breve estaremos de volta com muito mais. Deixa aqui o seu like, o seu comentário sobre esse vídeo. Até a próxima, um grande abraço para todos e tchau!